Fala, nação rubro-negra, bom dia por educação, mas eu sei que a situação tá muito complicada e a gente tá muito chateado com o nosso amado e querido Mengão, Pedro que vos fala por aqui, e parece que os jogadores do Flamengo ligaram realmente, desculpa o termo, mas ligaram foda-se, tá? Porque Gerson ser expulso daquela maneira, Bruno Henrique ser expulso daquela maneira, porque os jogadores estão sem comprometimento com o principal fator da nossa paixão, que é você, nação rubro-negra. Então, os jogadores, em vez de jogarem pela gente, parece que eles não jogam por ninguém, né? E a gente, depois vendo o jogo Botafogo e Palmeiras, a gente fica com aquela sensação, né, cara? Como é que pode o elenco do Flamengo jogar de uma forma tão displicente e os outros times, todo mundo babando, querendo a vitória de qualquer jeito? Complicada essa situação. Libertadores está em risco. Landim não contrata, nem Landim, nem Marcos Braz, um psicólogo para ajudar esses jogadores, que não é possível que seja só a parte técnica. A parte psicológica dos jogadores, a parte mental dos jogadores está bem periclitante. Falando sobre a base, Ryan Lucas renovou o contrato até 2028. E é isso, galera. Vamos falar sobre esse e outros temas agora na sua Flageral TV. Mas antes disso, galera, eu tenho vergonha de pedir para vocês. Nunca fui de ficar pedindo, mas eu vi o quanto é importante para o YouTube distribuir o vídeo. Você deixar o like, então, por favor, eu não tenho culpa desse momento do Flamengo. Eu tento trazer da melhor maneira possível as notícias e te peço encarecidamente, deixe seu like agora para não esquecer e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra, vou começar o vídeo falando sobre uma situação muito séria que está acontecendo com o nosso Mengão. A gente corre um sério risco de se classificar apenas para a Sul-Americana. Por quê? Até a Libertadores está em risco com esse futebol ridículo que a gente está jogando. O Tite não perdia 2 jogos seguidos há mais de 100 jogos, né? Em 100 jogos ele não perdeu 2 seguidos. E com o Flamengo ele conseguiu em 4 jogos já perder 2 jogos seguidos. A culpa é do técnico? Não! A culpa é dos jogadores, a culpa é dos dirigentes, até porque já passaram 9 técnicos depois do Jorge Jesus. E até agora, nada de se resolver esse problema. E sempre é culpa dos jogadores mimados, a culpa é do técnico, a culpa é... Mano, a culpa é de quem escolhe. A culpa é do senhor Marcos Braz, a culpa é do senhor Landim, que nem um psicólogo eles gastam dinheiro para poder botar lá no Ninho do Urubu para conversar com esses jogadores. Que é notório que a cabeça deles não estão focadas totalmente no Flamengo, né? É uma vergonha a gente ver o jogo do Flamengo e depois ver o jogo do Palmeiras, né? Tomando de 3-0 no Botafogo, lutaram até a última gota de suor para virar o jogo. E o Flamengo sempre entra em campo parecendo que vai ganhar a qualquer momento, né? Com jogadores ali fazendo atitudes ridículas como foi do Gerson e do Bruno Henrique. Bruno Henrique chamou o árbitro de merda, botou o dedo na cara do árbitro, e aí, irmão, a gente sabe como é que a arbitragem funciona. Se a gente, atuando corretamente, a arbitragem já pega no pé, quando a gente dá algum deslize, a arbitragem ela não perdoa. E foi isso que aconteceu com o Bruno Henrique, irresponsável, que botou o dedo na cara do árbitro, xingou o árbitro e foi expulso, né? Então ele tá suspenso por 2 jogos, por ter tomado um vermelho direto e por ter tomado o 3º cartão amarelo. Não vamos ter o Bruno Henrique por 2 jogos. O Gerson entra imprudentemente no lance, com o cotovelo na altura ali, não vou falar que estava na altura do rosto, né? Mas estava mais ou menos na altura do rosto, de uma forma irresponsável, e foi expulso, jogando a nossa partida assim na lama, né? A gente, com totais capacidades de estarmos a 3 pontos do líder, mas não, estamos com 50 pontos na 6ª colocação e se continuar assim em breve, fora da zona da Libertadores. Parece que os jogadores ligaram foda-se, desculpa falar isso, mas é a verdade, é o que eu sinto dentro do meu coração. Não gosto de falar palavrão, gosto sempre de tratar os senhores de uma forma assim, bem tranquila, não apelando, não botando pilha, não falando palavrão, mas na minha opinião esses jogadores já ligaram foda-se. E quem se ferra mais é a torcida do Flamengo, sou eu, é você, né? Eu que trabalho no dia seguinte, o dia inteiro na rua de cabeça quente, né? A gente cria uma expectativa tremenda no dia do jogo do Flamengo, achando que o Flamengo vai nos dar alegria, né? Fico fazendo as minhas entregas aí o dia todo pensando, pô, hoje tem jogo do Flamengo, que beleza. Hoje não tem como dar ruim, vai dar bom. Pô, vou comprar minha cervejinha, vou comprar meu petisco, vou ver o jogo ali, tranquilão e ser feliz. Mas não dá, irmão. Essa temporada de 2023, o Flamengo deixou a gente só com frustração. Pouquíssimos momentos de felicidade, né?
Partida contra o Grêmio lá fora na Copa do Brasil, a gente ficou feliz. A partida contra o Atlético Mineiro fora de casa, a gente ficou feliz. Mas outros momentos desse foram difíceis a gente poder ver no ano, né? Contra o Botafogo a gente foi feliz na última partida, contra o Vasco, mas são pouquíssimas, são raríssimas as ocasiões que a torcida ficou feliz, né? Então, pra mim, os jogadores já ligaram foda-se, né? Essas expulsões demonstram a vontade que os jogadores estão em relação a trazer felicidade pra torcida do Flamengo. Não adianta, tem que ter concentração e não pode dar mole pra deixar o time com um jogador a menos, ainda mais com 2 jogadores a menos, né? Flamengo, nessa temporada, a gente já igualou o número ali de derrotas para temporadas passadas, temporadas que a gente estava péssimo, temporadas colocadas como as piores da história do Flamengo, como foi 2017. A gente já conseguiu superar, mas esses jogadores, eles recebem 1,5 milhão, irmão. Eu e você, que a gente rala para ganhar um salário mínimo, 2 salários mínimos, a gente que se ferre. Os jogadores já estão com a vida tranquila, os filhos dos jogadores também, as gerações futuras também. E a torcida? Como é que fica nesse caso? A gente não dorme, a gente fica ferrado, a gente fica de ressaca da derrota no dia seguinte. Mas os jogadores estão na noite, estão curtindo a vida que eles têm, né? A gente não pode criticar a vida particular, né? A gente não pode, a gente só pode falar dentro de campo. Então, beleza, dentro de campo também vai uma bosta esse time, né? Mas eles têm muita disposição pra sair na noite, pra beber, pra zoar, né? Pra gastar o salário deles. Complicada essa situação, tá? O Flamengo, ele tem como mandante 14 jogos no Brasileirão, tem 7 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Complicado, né? Nem como mandante, nem o dever de casa a gente consegue fazer. Eu não vou me estender muito não, entendeu? Mas é bem complicado mesmo essa situação, é bem difícil. Em relação ao número de derrotas, em 2015 a gente teve 22 derrotas na temporada em 62 jogos, né? Nessa temporada a gente já tem 18 derrotas. Então, a gente tá começando a se equiparar com times da época que a gente não tinha dinheiro, que tava ferrado de grana. 2015 a gente também tava ferrado de grana, como foi em 2013, 2014, depois que a gente começou a se estruturar mais. Só que esse time que ganha milhões, com folha salarial de 30 milhões, eles não conseguem ter estabilidade nos campeonatos. Não, ganha uma partida, perde outra. Tanto faz, né? Tão ricos, tão cheios de dinheiro. Então é isso, galera. O técnico Tite até falou sobre essa situação. Ele falou, não justifica que nós temos uma instabilidade. A instabilidade tivemos no momento do empate. Antes tivemos infiltrações, lances bons. Mas é aquilo, né, galera? Quando a cabeça não pensa, o corpo padece. A gente faz um gol e aí o time fica instável depois que toma um empate, né? Toma um empate aí conseguiu tomar mais uma virada na temporada. Ridícula essa situação. Queria saber a opinião de vocês. Concordam comigo que falta psicólogo? Concordam comigo que a culpa não é do técnico? Que os jogadores têm muita culpa nisso e a diretoria também. Pra mim, tinha que dividir a culpa deles, porque nem a torcida tem culpa e os 9 técnicos que passaram não é possível que nenhum seja bom, né? Que só tem um bom na história, que é o Jorge Jesus, o restante é ruim. Jorge Jesus e Dorival, pra esse elenco. É complicado isso, né, galera? Temos que cobrar quem tem que ser cobrado, jogadores e diretoria, na minha opinião. Queria saber a sua, coloca ela aqui nos comentários. E vou falar apenas 2 curtinhas aqui pra fechar o vídeo com chave de ouro, se é que a gente pode falar em fechar vídeo com chave de ouro diante dessa temporada pífia e ridícula que a gente tem jogado. Pedro chegou a 100 gols vestindo a camisa do Flamengo, 100 gols, um cara importante pra caramba pro time rubro-negro, só que é aquilo que eu venho dizendo sempre, nessa temporada ele e o Gabigol estão muito mal os dois, tá? E uma outra situação que eu vou falar com vocês é que o Ryan Lucas, volante nosso, fechou contrato até o ano de 2028, né? Jogador que tá sempre ali integrado aos profissionais, sempre, mesmo sem ter chances, né? Muitas chances, mas é um jogador que já tá naquela transição boa pro profissional. Em breve, se Deus quiser, vai dar muitas alegrias pra gente. E o Flamengo se blindou de qualquer tentativa de outro time levar esse jogador, fechando o contrato até 2028 e botando a multa bem, mas bem alta mesmo para se proteger. Só que a gente sabe que o Flamengo nunca vende pelo valor da multa. Sobre
os gols do Pedro, né? Muito feliz pelo Pedro. É isso aí, que faça mais gols ainda, mais você e o Gabigol. Que fasezinha, né? Na época que a gente não tinha atacante nenhum, quando chegou o Gabigol, eu falei, pô, que beleza, né, cara? Temos pelo menos agora um atacante de renome, um atacante de respeito. Até porque, desde que eu sou pequeno, né, eu vi ali de bons centroavantes no Flamengo, o Romário, eu vi também o Adriano Imperador, tivemos os folclóricos, Hernani Brocador, o Obina, né? É o Tigre era uma lenda, né? Pra quem sofria naquela época, o Tigre era tipo, chegou, é o Tigre, mas também não deu muito certo no time rubro-negro, mas é isso, galera. De bons centroavantes, a gente estava carente. Aí chegou o Gabigol. Beleza, Gabigol arrebentou a boca do balão. Que primeiro ano no Flamengo, que segundo ano no Flamengo, que terceiro ano no Flamengo. Aí veio o quarto ano dele, temporada de 2023, péssimo, parece o Sósia, nem parece o Gabigol, parece que eles... Tem um filme que passava muito no SBT, na Globo, na Sessão da Tarde, que era ali uma cantora famosa que trocava de identidade com uma pessoa muito parecida. Parece que o Gabigol fez isso, e nem parece o mesmo Gabigol que a gente conhece dentro de campo. Em relação ao Pedro, mesma coisa. Ah, mas fez um gol, mas tá péssimo também. Tá numa temporada muito ruim o Pedro, cara, muito ruim. Então eu sonhava em ter um atacante bom, aí beleza, aí chegou o Pedro, eu falei, pô, beleza, 2 atacantes top. Quando um tiver mal, o outro entra ali e dá conta do recado. Mas, cara, inacreditável, né? Que os 2 atacantes da gente estão numa péssima fase. Tomara que mudem essa chavinha, que virem essa chavinha e que volte a nos dar alegria, porque a gente merece bastante. É isso, nação rubro-negra. Sei que o momento não é bom, sei que vocês estão chateados, mas eu só tento trazer aqui a informação da melhor maneira possível. Então, se puderem, deixa o like, que é como se fosse um salário pra mim. Um pagamento que vocês fazem é ali o like, né? Porque é muito importante para o YouTube saber que o conteúdo é relevante e ele poder levar esse conteúdo a mais pessoas. Se puderem também, se inscrevam, estamos próximos dos 500 mil. Muito obrigado por tudo. Tenho aí uma sexta-feira abençoada e amanhã eu volto no mesmo bate-horário e no mesmo bate-canal.